Chás de folhas picadinhas é outra história. A Carla vai falar sobre isso. Não, basicamente é o seguinte, quando a gente está falando de folhas inteiras, a gente já sabe que a gente tem mais infusões. Ah, isso quer dizer que com um chá que tem folhas picadinhas, é um chá preto de folhas picadinhas, tem aqui, um chá verde de folhas picadinhas. Da última aula. Aqui tem um chá preto de folhas picadinhas. Aqui a gente tem sítio Shimada. Shimada é um bom exemplo, chá preto maravilhoso, brasileiro também. Folhas inteiras. São dois chás completamente diferentes. Aqui a gente tem a Maia, também folhas brasileira. Folhas picadinhas. Deixa eu mostrar aqui pra pessoa. Aqui a gente tem chás, né? Esse aqui é a Maia, bem picadinho, ó. Até se a gente olhar ele aqui, ó, dá para até ver ele aqui, ó. E o chá do sítio Shimada, que muita gente já conhece, muita gente ainda não conhece sítio Shimada, não tem problema, né? Vale conhecer. São chás completamente diferentes, né? Em tamanho de folhas, em peso de folhas, granulometria toda deles é diferente. Então, a gente tem que fazer eles diferentes. É lógico que um chá de folhas inteiras, como você está vendo no sítio Shimada, que a gente mostrou aqui, ele vai dar muito mais infusões por si só do que se a gente está falando de uma folha picadinha. Porque a folha picadinha, embora ali pareça que tenha muito chá, é uma folha que foi bem cortadinha. E no mesmo, digamos, nas mesmas 2 gramas de folha inteira, você na verdade tem mais folha. Né? Uma coisa é o peso, outra coisa é o tamanho da folha. Então você vai ter mais infusões sempre que você está trabalhando com chá de folha solta e folhas inteiras. Isso é importante ter em mente. Então, como aproveitar ao máximo? Se a gente está comprando um chá novo, né, no caso vocês, tisaninhas, estão comprando hoje um chá novo, decidem comprar a sítio Shimada. A gente tem chás brasileiros maravilhosos, tá? Chás especiais brasileiros. Sítio Shimada. Ah, como é que eu vou saber quantas infusões ele vai dar? Você, no início, que você não conhece um chá, você vai ter que testar. Porque exatamente por conta daquela tríade que a gente falou, quem está fazendo a técnica e o chá, tudo isso pode mudar. Se eu estou fazendo para mim é uma coisa, se eu estou fazendo para outra pessoa outra coisa, se eu domino melhor a técnica de preparo, se eu sei como manipular uma técnica de preparo para fazer com que meu chá renda mais, né? Aí ele vai render mais. E tudo depende da habilidade de quem está fazendo, tá? Isso é um ponto super importante. Então não tem regra para quantas infusões vai dar. O que a gente sempre tem que pensar é que no chá especial, puro, eu vi que alguém perguntou de blend, puro, ele sempre vai te dar minimamente 3 infusões. Minimamente. Então a conta que a gente tem que pensar é sempre a partir de 3. Blend é um outro universo. Já vou explicar. Separa o blend aí, bota ele no canto. Quem não sabe o que é blend, blend é o quê? Basicamente uma mistura de chá especial com alguma outra coisa. Então eu posso ter um chá preto, né? Chá preto, que é chá especial, com frutas vermelhas, com canela, cardamomo. Tá? Isso é um blend. Quando eu tenho um mix, né? Onde eu tenho um chá que não está sozinho, ele puro. Tá? Pelo fato dele não estar puro, aí já entrando, né? Traz ele de volta o assunto do blend, eu primeiro tinha que explicar o que era para todo mundo. Pelo fato dele não estar ali sozinho puro, dependendo da composição daquele blend, quanto que eu tenho realmente de chá ali, especial? Quanto que eu tenho realmente de, vamos supor, canela? Quanto que eu tenho realmente, vamos supor, de cardamomo que eu falei? A proporção desses 3 componentes é o que vai definir quantas infusões vai dar. Blend eu posso ter 1, 2, 3 infusões? Posso, mas quanto menos eu tenho de chá especial, menos múltiplas infusões eu vou ter. Tem blends, por exemplo, que são basicamente a folha inteira, a folha pura, picada ou não, com essência. Então, se você está procurando, vamos supor, americano adora fazer essas receitas, né? Essência de cookie. Pode falar de um Earl Grey. Por exemplo, o Earl Grey. Todo mundo conhece o Earl Grey, a maioria das pessoas conhece, né? O Earl Grey. Eu não curto o Earl Grey, mas ele tem essência de bergamota. Chá preto com essência de bergamota. Muita gente conhece ele porque ele tem chá de saquinho. Tá? Chá de saquinho, folha picadinha. Chá de saquinho a gente sempre está falando em uma infusão e meia, exagerando. Então, o Earl Grey, como a gente tem essência, se a gente está pegando um Earl Grey de folhas, né, com a essência, significa o quê? Que aquela minha essência, ela vai embora na primeira infusão.
Maioria das vezes. É difícil uma essência se manter até a segunda infusão. Mantém lá longe. É difícil. Você até vai ter o chá para continuar infusionando. Se você tem um chá preto, né? Earl Grey, chá preto com essência de bergamota, você tem um chá preto aí de folhas mais ou menos picadas, não tão picadinhas quanto o chá disso aqui, você pode ir para uma segunda infusão, terceira. Só que o Earl Grey ficou lá na primeira. Então, só para lembrar Boa. isso. Então, e quando é que a gente vai fazer múltiplas infusões? Isso é outro ponto importante. Quando é que a gente vai fazer múltiplas infusões? Quando a gente sabe que a gente tem um chá de folhas inteiras, de família, né, chás especiais, e a gente quer realmente se dar o momento de aproveitar e curtir aquele chá. Então, a gente fala isso por quê? Porque às vezes as pessoas perguntam, poxa, mas eu não bebi meu chá especial inteiro, eu faço o quê? Como é que eu guardo as folhas? Vamos botar esse assunto de lado aqui rapidamente. Quando a gente está começando a beber um chá tipo Shimada, que no mínimo vai te dar 3 infusões, na verdade ele dá mais, você não vai fazer quando você está a meia hora que você marcou para correr para o médico. Então você não vai fazer isso. Ah, marquei oftalmo, marquei a dentista, e você não vai correr para fazer o seu chá. Sempre reserve aquele chá que te dá múltiplas infusões, e quando eu tô falando múltiplas, não pensar em 3, quando a gente tá pensando em 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, para um momento que você possa apreciar ele. Ou começou a beber ele durante o dia, dependendo da sua rotina, você pode continuar fazendo ele ao longo do dia. Então você vai ver que no final das contas você começou com 2 gramas de chá no café da manhã e você terminou basicamente com 1,5 litro de chá ao longo do dia, com aquelas mesmas 2 graminhas que você começou a fazer. Isso a gente está falando técnica, pelo menos, de preparo de infusão quente, tá? Com água quente, beleza? Então isso é importante sempre ter em mente. Não vou correr para fazer meu chá especial. Por quê? Ah, eu posso guardar a folha para o dia seguinte? Pode. A gente já guardou aqui algumas vezes. Mas não tem que virar regra e você também não vai deixar ele 3, 4 dias esperando para você fazer de novo. Ele vai morrer. Então ele vai aguentar no máximo aí algumas 12, 15 horas no máximo para esperar para você acordar ele de novo. Perdão, puxei teu fio, né? Ele vai esperar no máximo esse timing para você fazer ele novamente. Tá? Então nunca espere muito tempo para você continuar. Ah, tô fazendo durante o meu dia. Beleza, 3, 4, 5 horas não tem problema. O negócio é você ficar ali 15, 20, 25 horas, esquecer o seu chá. Isso não. Já era, porque você hidratou as folhas. Então, né, pensa, já vai começar Aquela proteção que ela tinha contra qualquer ataque biológico. Você já momento foi. que você hidrata, ela foi. Então ela tá ali sujeita. Não é imediato assim do tipo, ah, agora deu 2 horas, acabou o meu chá. Não é isso. Ele vai render bastantes horas, mas ele tem que ser consumido. Então, eu comprei um chá branco, sítio Shimada, que é brotos, né? Os brotinhos a gente sabe que rendem muitas infusões. Os brotinhos da Camellia sinensis, é um bebezinho. Literalmente parece um brotinho, né? Cara, você não vai começar a fazer ele se você tá com pressa. Basicamente isso, porque você pode fazer 5 infusões com ele, você pode fazer 10 infusões com ele, dependendo. A gente tem alunos nossos da formação, da especialização, da jornada do chá, que fazem 20, 23 infusões com o mesmo chá. Então, assim, aí é técnica de preparo já modo avançado. Não é o que a gente está falando hoje aqui para as tisaninhas, tá? Não é isso. Não pensem nisso. Ah, tem que fazer 20 infusões, se eu não fiz 20 infusões, estou fazendo errado. Não. Se você já tem o conceito de que você vai fazer 3 infusões, que você vai cuidar do seu chá para fazer pelo menos as 3 infusões e não jogar chá fora, já é um excelente começo. Se você vai guardar de um dia para o outro, que é o máximo que a gente guarda, gente, deixa onde ele tá com o mínimo de água possível. Isso. Ou no copinho de requeijão, ou na tea maker. Ah, não tem nada disso. Eu só tenho um pote, uma garrafa de plástico que eu faço meus sucos. Pode ser. Desde que você limpe bem, você higienize e não misture utensílios, tá? Tanto para o café como para o chá. Principalmente, café e chá, nunca misturar utensílios.